O 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos propõe debate sobre o tema Espaço e Democracia. Espaço, em suas diferentes escalas e perspectivas, é objeto da atuação acadêmica, profissional e política dos arquitetos e urbanistas. A democracia, por sua vez, é uma das premissas fundamentais da sociedade contemporânea. Perceber e discutir as relações entre esses dois conceitos parece ser cada vez mais necessário para o desenvolvimento da profissão, da cultura e da sociedade. O 21º CBA é um evento preparatório do IA 2020 Rio e integrará diferentes aspectos do Congresso Mundial em suas atividades. A interação entre as temáticas espaço e democracia e todos os mundos, um só mundo, Arquitetura 21, torna presente o 21º CBA como o maior evento mundial de arquitetura e urbanismo. Por outro lado, em Porto Alegre, se dará destaque ao nacional e ao continente sul-americano. A amplitude do tema geral do 21º CBA será debatida à luz de 3 eixos temáticos em diferentes ramos: cultura e memória, formação e fazer profissional e arquitetura, cidade e ambiente. Convidamos para subir ao palco para a abertura do 21º CBA o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento do Rio Grande do Sul, Rafael Passos. O secretário de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, José Luiz Stedley, neste ato representando o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Tiago Holtzmann da Silva. O presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Luciano Guimarães. O presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, Nivaldo Andrade. O presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, Cícero Alvarez. O vice-presidente da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, Paulo Machado Lisboa Filho. O presidente da Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, João Carlos Correia. A presidente da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, Luciana Schenck. E a diretora-geral da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Franciele Franceschini. Prestigiam esta cerimônia a secretária de Estado de Cultura adjunta, Carmen Lângaro, o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Germano Bren, o secretário de Cultura de Porto Alegre, Luciano Alabarzi, a coordenadora da Memória da Secretaria Municipal de Cultura, Ronice Borges, alunos de arquitetura, senhoras e senhores. Criado em 1967, quando o IAB era presidido pelo arquiteto Fábio Penteado, o colar de ouro é a mais alta comenda outorgada pela entidade. O símbolo maior de reconhecimento à contribuição inestimável de colegas e personalidades da vida brasileira para a arquitetura e urbanismo do país. Na noite de hoje, será entregue o 41º colar de ouro do IAB ao arquiteto Clóvis Ibenfritz da Silva. Assistiremos ao vídeo da homenagem ao arquiteto Clóvis. Acompanhe pelo telão. Quem não faz política sofre a política dos demais. Sempre tive uma participação muito forte, muito engajado na política estudantil. Eu acabei sendo vereador por 3 vezes, acabei sendo
fiz várias leis de interesse direto dos arquitetos e de interesse da democracia. Fui deputado federal e, como deputado federal e muito antes, nós colaboramos, o IAB defendeu a criação do conselho próprio. Depois também a gente conseguiu aprovar uma lei que tem interesse total dos arquitetos, o Estatuto da Cidade. Depois do Estatuto da Cidade, a gente conseguiu aprovar a Lei de Assistência Técnica, que é uma lei que nós criamos aqui no Rio Grande do Sul. Começou quando eu era presidente do sindicato, eu fui 8 anos do CREA, junto com o Fayette, com o Burmeister, com o Casácia. E a arquitetura sem arquitetos é o que domina a paisagem urbana no nosso país, principalmente as áreas periféricas. Então, a assistência técnica é para atender essa população gratuitamente. Será que conosco vai ser assim? Daqui a 30 anos eu vou olhar para trás e não fiz nada? Mas não é verdade. Se fez muita coisa, só que elas se diluem num processo, nisso que eu chamo no cenário da vida, né? E a gente está contribuindo para mudar. Convidamos o secretário-geral do IAB, Luiz Antônio de Souza, para apresentar o nosso homenageado. Colegas, boa noite. É com enorme contentamento que pronuncio esta breve saudação ao filho, pai, tio, avô, gaúcho de Juí, terra das culturas diversificadas por abrigar grupos étnicos variados, estudante, arquiteto, trabalhador, empreendedor, dirigente sindical, proseador, aviador, lutador, perseverante, sonhador, idealista, intelectual orgânico, homem público, homem de partido, ao sujeito agregador, colega e companheiro e muito mais. Uma breve saudação a Clóvis e o Grefite da Silva, aqui representado por seus filhos Tiago e Camilo. Sabemos que não temos motivos para festas, dado o nebuloso clima político e social que estamos vivendo, mas nos sobram motivos para buscarmos caminhos para refletir sobre os nossos objetivos comuns. Para isto, estamos reunidos num congresso. E nada mais oportuno que começarmos essa caminhada juntos, que homenagear um colega que vislumbrou uma outra forma de emprestarmos à sociedade brasileira o nosso saber, convencido que a arquitetura não pode ser expressão apenas nas singularidades. Foi assim que esse colega e companheiro passou a dedicar-se ao convencimento de que uma nova doutrina do exercício e da prática profissional se impunham, até mesmo como desafio para para a atualização do sentido ético da arquitetura no Brasil. E essa doutrina será a questão da política da moradia de interesse social. Nesse sentido, o esforço político empreendido por esse cidadão arquiteto foi promover o paradigma da assistência técnica à moradia econômica. Sem dúvida, uma formulação política de pensar e construir cidades na dimensão da questão social da arquitetura, sem perder a perspectiva de que o progresso social e a forma espacial estão sempre estritamente relacionadas,
Daí a possibilidade de uma ação política a partir da arquitetura. Delineou-se um pensamento crítico, uma proposta autóctone, nativa, assentado na realidade de quem aprendeu a olhar o país para o enfrentamento da questão urbana e da moradia. Nosso desafiador e desigual país, onde 1% dos mais ricos captura 28,3% dos rendimentos brutos totais, onde menos de 1% dos proprietários agrícolas detém 45% da área rural, onde 33 milhões de brasileiros não têm onde morar. Uma assustadora concentração de renda e riqueza facilmente traduzida nas nossas cidades. Homenagear é tornar público um agradecimento por mérito a atividades reconhecidas pelos seus pares. Foi com esse objetivo que o Instituto de Arquitetos do Brasil concedeu ao arquiteto Clóvis o colar do IAB, a sua maior comenda, e assim manifestar este reconhecimento. Sem dúvida, nosso homenageado estimulou, através da sua prática e exercício político profissional, a necessidade de renovação dos olhares sobre o compromisso e inserção social do arquiteto na sociedade brasileira. Como diz a tradição do mundo Cariri Chocó, se queres conhecer um guerreiro, olhe o seu colar, porque em seu pescoço traz seus títulos, habilidades, capacidade e sua formação ao longo de sua vida como membro de uma sociedade. O colar é a identificação do guerreiro. Fazia falta a Clóvis Eugen Fritz da Silva o colar do IAB. Fazia falta essa identificação simbólica. Saudemos, portanto, o guerreiro Clóvis, que pensa a arquitetura na perspectiva política de compreender e renovar a importância da nossa existência social e técnica. Obrigado. Convidamos Nivaldo Andrade, presidente nacional do IAB, e Cícero Alvarez, presidente da FNA, entidade fundada e presidida pelo arquiteto Clóvis Eugen Fritz, para procederem à entrega da comenda. E convidamos para receber a comenda, em nome do arquiteto Clóvis Eugen Fritz, os seus filhos, Letícia e os arquitetos Tiago e Camilo. Eu vou pedir licença só para passar um recado, fazer um agradecimento. Camilo, como vocês sabem, o pai está hospitalizado, ele tem uma doença pulmonar crônica, não pôde estar presente. Eu tive com ele hoje à tarde, ele estava muito sentido de não estar presente, me pediu para fazer alguns agradecimentos, então um agradecimento especial a todos os presentes,
Um agradecimento aos colegas do Sindicato da Federação Nacional de Arquitetos, um agradecimento aos colegas do IAB, especialmente do IAB do Rio Grande do Sul e do IAB da Bahia, que são os proponentes desse prêmio, né, dessa homenagem. E também ele quis agradecer a todos os arquitetos que estão sonhando junto à assistência técnica, que é a maneira de transformar em realidade um sonho, um projeto, né, um desejo. Então, quando todos sonham junto, fica mais fácil de realizar, e é isso que nós estamos fazendo aqui, nesses últimos anos, efetivamente implantando assistência técnica e dando oportunidade para que toda a população tenha acesso, né, ao trabalho qualificado do arquiteto. Essa é a mensagem que ele me pediu para passar aqui para todos vocês, né, então eu agradeço, lamento muito também que ele não esteja, né, presente, né, ele gostaria muito de estar aqui entre nós, sempre foi, né, um guerreiro, um batalhador, sempre na linha de frente, né, e agora está meio baqueado, mas vai se recuperar, né, e vai voltar à luta. Então, muito obrigado para todos vocês. Assistiremos agora ao vídeo de abertura do 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos. Passamos a palavra para o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, do Rio Grande do Sul, Rafael Passos. Boa noite a todos e todas. Meus cumprimentos às autoridades, apoiadores, patrocinadores, colegas e sociedade presentes. Outubro de 1969. 500 arquitetos se reuniam neste auditório para o 8º Congresso Brasileiro de Arquitetos. As potencialidades do arquiteto frente ao desenvolvimento da sociedade atual era o tema daquele congresso. Daqui se dirigiriam a Buenos Aires para o 10º Congresso Mundial de Arquitetos. Abre aspas, memória de um tempo em que lutar por seu direito é um defeito que mata. Fecha. Gonzaguinha. Seriam longos e duros 7 anos até que um novo CBA fosse possível, então em São Paulo, 1976. Sopravam os primeiros ares de um lento e gradual processo de redemocratização do país e o IAB estava lá, junto a tantas vozes de um Brasil ansioso por democracia. Depois de 50 giros ao redor do Sol, nosso planeta mudou, ou mudamos nosso planeta. Já não pode mais ser visto como um suporte infindável de recursos para o uso e abuso de ser humano. Pelo contrário, nos desafia a revisar os valores civilizatórios que têm orientado o desenvolvimento econômico e social pelos últimos séculos. De fato, agora, os recursos mais básicos para a vida humana estão escassos. Como ousam? Exclama a menina sueca. Muitos outros e outras gritam,
um grito abafado pelo crepitar do fogo que arde nas florestas, pela lama que invade os rios e vales e pelos tiros despejados sobre as favelas, acirrando o invisível apartheid brasileiro. Calam a voz do futuro. Será ainda viável um modelo de desenvolvimento lastreado por ouro, dividendos e juros, enquanto mais básico como o solo, o ar e a água se tornam tão escassos que ameaçam a vida? Será que esse mesmo modelo de ultraconcentração de renda sob a imoral máscara de falsa moralidade nos levará a um futuro em que o espaço da vida e da democracia serão possíveis? Espaço e democracia sempre estiveram na história uma relação simétrica. Na ágora grega, a democracia ganhava vida, exercida apenas pelos cidadãos nascidos naquela cidade-estado, homens. A democracia moderna amplia seu espaço para o Estado-nação. A revolução das comunicações aproximaria diferentes espaços, dissolvendo fronteiras. Em movimento contrário, hoje as fronteiras se fecham aos povos, mas não ao capital. Todos os mundos, um só mundo. Tema da UiA 2020, grita a arquitetura do século XXI, se opondo a esse atraso que avança a passos largos, como sempre são os passos do autoritarismo e da barbárie, enquanto os da democracia são lentos, posto que debatidos, posto que acordados. Diálogo, pede-se. Fundamental, sim, mas não mais que o firme posicionamento baseado na racionalidade, bem como no sentimento de justiça e igualdade. Nas mais diferentes escalas, o espaço é nosso objeto de trabalho. Porém, são muitos os espaços produzidos apesar da nossa capacidade de promover arquitetura, urbanismo e planejamento urbano e regional. Por outro lado, somos cada vez mais arquitetos e arquitetas. São grandes os desafios a fim de unir as duas pontas, os quais demandam reflexões e ações tanto no âmbito estrito da ciência e da técnica, quanto sociais, culturais e políticos. Sim, somos arquitetos e urbanistas, mas antes somos seres humanos. Vivendo em comunidade, somos também seres políticos, e como nos lembra nosso homenageado Clóvis Eugen Fritz, quem não faz a política, sofre a política dos demais. Assim fazemos mais que um convite, uma convocação. Façamos a política, desde nossa identidade profissional, claro, o que só nós podemos fazer, ou poucos além de nós, podem fazer com a devida competência. Nossos agradecimentos a todos e todas que tornaram esse congresso possível, Direção Nacional e Conselho Superior do IAB por apostar em nós. As entidades estaduais e nacionais de arquitetos, co-irmãs, ao CAU, fundamental para ampliar nossa capacidade de aprimorar e expandir a arquitetura e urbanismo. A Prefeitura de Porto Alegre e ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através, especialmente, de suas secretarias de cultura. Aos patrocinadores e apoiadores, a nossa equipe do IAB e de organização. Nem posso nominá-las todas. Nosso muito obrigado. E mais que tudo, aqueles que acreditaram em nossa proposta de congresso, cada participante. Por fim, este congresso se realiza na praça, no teatro, no museu, no centro cultural, na universidade. Lugares da vida, da cultura e da ciência. Porque, para que olhemos a essa cidade, diferente de qualquer outra, por sua arquitetura, por seu patrimônio, e para que a cidade olhe para a arquitetura de modo distinto do que vê todos os dias, para que a veja, para que nos veja. Sejamos cada um de nós, durante os próximos 3 dias, interlocutores da arquitetura e urbanismo para todos e todas. Façamos da Praça da Alfândega a ágora da arquitetura brasileira. Viva a ciência, viva a cultura, viva a educação. Viva a arquitetura, a cidade, o ambiente. Viva o espaço para o livre pensar sem censura. Viva a democracia. Viva Briane, viva Demetri. Muito obrigado. Ouviremos agora as palavras do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Tiago Holtzman da Silva.
Muito boa noite a todos, então, autoridades presentes, do IAB, CAU, entidades, autoridades do Estado, do município, nossos representantes aqui dos estudantes de arquitetura e urbanismo de todo o Brasil. Gostaria de agradecer a todos, parabenizar a iniciativa, já na sua 21ª edição, iniciativa do Instituto de Arquitetos do Brasil, dizer que o CBA ele é resultado da ação das entidades organizadas, ou seja, é um momento de manifestação das entidades, da organização dos arquitetos em todo o Brasil, que as entidades são a profissão viva, e tivemos hoje à tarde uma atividade do Fórum das Entidades aqui do Rio Grande do Sul, que reunimos, presidente Nivaldo, quase 40 entidades do estado do Rio Grande do Sul, entre as entidades de arquitetos, as mistas, entidades setoriais, entidades de servidores, que fazem parte dessa rede que nós estamos construindo para qualificar o trabalho e a atuação dos arquitetos em todo o estado. Dizer que o CAU, que eu represento aqui, o CAU do Rio Grande do Sul, o CAU é fruto, presidente Luciano, da briga, da luta de décadas e de gerações de arquitetos que resolveram e decidiram assumir para si a responsabilidade da organização da sua profissão. Estivemos décadas reunidos no CREA, dentro de um conselho multiprofissional, que com muitos defeitos, teve sempre muita dificuldade de atender e de levar adiante as bandeiras e as lutas específicas dos arquitetos. Agora temos nós essa responsabilidade exclusiva, e temos que trabalhar em conjunto para conseguir fazer com que essas políticas possam avançar e tenham a qualidade que a sociedade merece, que os profissionais têm a oferecer também à sociedade. Dizer que estamos diante também de algumas ameaças graves, a desregulamentação da profissão, a desregulamentação de uma série de políticas importantes para os profissionais e para a sociedade, a possibilidade inclusive da extinção dos conselhos, contra o qual nós viemos lutando, junto com conselhos de outras profissões, dentro do Congresso Nacional e junto a outros espaços institucionais e políticos, para poder reagir e enfrentar essa desregulamentação, que vai ser um desastre para a profissão, mas muito mais para a sociedade, que vai ficar desassistida da qualidade do profissional arquiteto. Dizer que nesse um ano, quase 2 anos que eu estou à frente do CAU, com uma equipe altamente qualificada no seu plenário, temos trabalhado muito, também um CAU muito qualificado no seu corpo funcional. Dizer para todos vocês que o CAU é um instrumento poderoso, é uma ferramenta que nós nunca tivemos na nossa mão, nós arquitetos, para poder ajudar e colaborar com as entidades, com as universidades, com as faculdades, nossos cursos de arquitetura, para melhorar a profissão no Brasil. Esse poder do CAU, ele é muito importante que ele jamais fique atrelado a partidos, a governos, a iniciativas individuais, a personalidades, e que ele seja sempre plural na sua composição, na sua gestão e também democrático nas suas políticas. Esse CAU, ele tem uma força jurídica institucional que é muito grande e que nós estamos procurando usar em benefício da profissão, em benefício também da sociedade. Dizer para todos vocês, concluindo, que a arquitetura ela é para todos, e a arquitetura é para que a gente possa construir em conjunto com a sociedade uma cidade mais justa e mais bela. Muito obrigado. Passamos a palavra para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, Luciano Guimarães. Boa noite a todos e a todas, colegas arquitetos, estudantes. Quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, aos colegas presidentes de entidades
nacionais de arquitetura, aos representantes de estudantes. Quero dizer da satisfação de estar aqui, neste 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, trazendo todo o conjunto de conselheiros do CAU-BR, realizando na cidade de Porto Alegre, desde segunda-feira, um conjunto de reuniões discutindo exercício profissional, política profissional, a competência dos conselhos e a missão de lutar por arquitetura para todos em defesa da sociedade. Quero cumprimentar o colega Nivaldo Andrade, presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, e cumprimentar o colega Rafael Passos pela iniciativa de realizar o 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos aqui no Rio Grande. Quero cumprimentar o colega Tiago Silva e, cumprimentando o Tiago aqui do palco, eu cumprimento a todos os presidentes e conselheiros dos CAUS-UF e da nossa colegas conselheiros do plenário do CAU Brasil. Por sua história, o Congresso adquiriu uma relevância que ultrapassou as fronteiras da categoria, alcançando toda a sociedade ao se abrir para discussões sobre a relação entre o espaço e a democracia, como ocorre nesta edição. E justo no mês urbano, comemorando pela ONU, e na Semana do Dia da Arquitetura, celebrado dia 7 pela União Internacional dos Arquitetos. Caros colegas e estudantes, não se pode ignorar que vivemos hoje um momento preocupante para a cultura do país e, especificamente, para os ideais dos arquitetos e urbanistas que pugnam pela melhoria das políticas públicas e pela qualidade de vida das cidades brasileiras. Há 40 anos, o grande arquiteto e urbanista gaúcho Demétrio Ribeiro, ao abrir o 10º Congresso Brasileiro de Arquitetos em Brasília, já afirmava que, abre aspas, as inquietações filosóficas sobre o destino do trabalho intelectual na sociedade do futuro não deverão confundir-se com as exigências atuais da defesa da cultura. E conclamava que, abre aspas, a liberdade de indagações intelectuais não pode paralisar a capacidade de reivindicação no momento presente. São palavras atualizadíssimas. As diretrizes e práticas que garantem a formação intelectual e técnica dos profissionais da arquitetura e urbanismo, de forma a assegurar os padrões de excelência de nossa produção, vêm sendo ameaçadas com propostas de ensino à distância que temos combatido com vigor em conjunto com as demais entidades. Outra ameaça à boa prática profissional é o projeto para transformar os conselhos profissionais em entidades privadas, inviabilizando seu poder de fiscalização, principalmente do exercício ilegal da profissão e, consequentemente, o cumprimento de seu papel de defesa da sociedade. A arquitetura e o urbanismo refletem a cultura de um lugar, seja um pequeno povoado ou toda uma nação. A construção do habitat é parte do fazer cultural. Dessa construção devem participar a comunidade, os profissionais tecnicamente habilitados e, naturalmente, os empreendedores. Infelizmente, o que temos visto, em muitos casos, é o domínio do interesse do mercado. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, através de suas comissões e das campanhas de divulgação, tem buscado ampliar o espaço de produção dos arquitetos e urbanistas. Alguns resultados já podem ser conferidos nas consequências positivas de evolução de registros no CAU de trabalhos profissionais para o setor privado de 2017 para cá. Outro ponto a ser ressaltado é o avanço da prática da arquitetura social. Importante instrumento de transformação e inclusão, são crescentes as ações em todo o país, por iniciativa de comunidades, empreendedores sociais e organizações. O CAU tem dado sua contribuição ao destinar 2% de sua receita para financiar trabalhos na área, por entender que a assistência técnica em habitação de interesse social
é um direito fundamental do cidadão, assim como saúde e educação. Entendemos também que a habitação popular não pode ser reduzida a simples produção em massa de moradias. É um bem maior, que envolve a escolha do local adequado, que deve ser dotado de transporte, escola, posto de saúde, parques e espaços para pequeno comércio. No pavilhão de exposição do Congresso da Praça da Alfândega, há toda uma ala com mais de 300 painéis dedicados às ações da assistência técnica de habitação de interesse social, financiada pelos diversos CAUs. E como não poderia deixar de ser, é ressaltado o trabalho pioneiro realizado pelo arquiteto e urbanista gaúcho Clóvis Hilgren Fritz, na década de 70, nesta área. Compartilhamos da alegria de sua inscrição na Galeria dos Agraciados com o Colar de Ouro do IAB. Também lançamos nesse congresso um pequeno livro sobre os pensamentos e a obra do recém-falecido arquiteto e urbanista Demetrio Anastasiak, em homenagem ao profissional recém-falecido que projetou e coordenou a construção de mais de 15 mil unidades habitacionais de interesse social. Na contramão, por sua vez, no setor público, as recentes modificações na lei de licitação desvalorizaram o planejamento e desprezaram a exigência do projeto completo nas concorrências de obras públicas. Já se pode antever a manutenção do status quo com canteiros parados, orçamentos estourados e a baixa qualidade dos equipamentos de espaços construídos. Aberrações como a contratação integrada, que significa em português claro, contratar obras sem projeto, vem ganhando corpo. Seu uso já foi aprovado pela Câmara dos Deputados para todas as esferas administrativas, no âmbito da nova norma, mas o CAU-BR e os CAUS-UF ainda não se deram por vencidos. É uma luta constante. Minhas palavras finais são para congratular os organizadores do Congresso pela homenagem prestada à arquiteta e urbanista Briane Bica, um dos principais nomes na luta pela preservação do patrimônio histórico cultural brasileiro. A memória de seu trabalho é de suma importância no momento em que lutamos para fortalecer o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional IPHAN, hoje em situação inquietante, em contraponto à valorização do campo patrimonial que assistimos em todo o mundo. Tenhamos todos, portanto, colegas, um excelente congresso. Grato pela atenção. Passamos a palavra para o secretário de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul, José Luiz Stedley, neste ato representando o governador do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite a todos, a todas. Trago aqui o abraço do nosso governador Eduardo Leite, que estava impossibilitado de participar, saudando todos os companheiros de mesa, saúdo todos os congressistas que vieram de vários estados do nosso país, sintam-se em casa no Rio Grande do Sul. Eu sou secretário de Obras e Habitação do Estado do Rio Grande do Sul. Na minha opinião, as tradicionais políticas econômicas afastaram das pequenas cidades e da agricultura boa parte da população, sendo jogadas à revelia nos grandes centros. A nossa secretaria está fazendo o primeiro grande censo dos loteamentos irregulares no nosso estado. Digo irregular, mas não são ilegais, porque nenhum loteamento, na minha opinião, é ilegal se o governo não dá condições de habitação digna para a sua população. Nós, através desse censo, já identificamos só nas 100 maiores cidades do Rio Grande do Sul, 3.850 loteamentos irregulares. Quando nós falamos em loteamentos irregulares e queremos identificá-los, não é para tirar ninguém do lugar. Aliás, todas as ações cíveis praticadas para a retirada das pessoas, eu tenho ido nas audiências e posicionado contra a retirada das pessoas. Porque se o governo não oferece condições outras, melhores e dignas, nós não podemos mexer. Quero dizer com isso também
que nós precisamos sim fazer um grande mutirão das entidades. Quero agradecer o CAU aqui do Rio Grande do Sul, que nos cedeu 2 drones para fazer as fotos. Nós estamos fazendo fotos de todos os loteamentos. E nós queremos fazer um mutirão, porque não será a nossa secretaria do Governo do Estado que irá conseguir regularizar todos os loteamentos. Não será o CAU, não serão as entidades. Pode ser, sim, a união de todos, mas em parceria com as pessoas que moram nos loteamentos. Com o REURB isso é possibilitado, e nós queremos fazer, junto com os arquitetos e arquitetas do Brasil, um grande mutirão de regularização dos loteamentos para trazer dignidade. Também temos uma nova política habitacional no nosso Estado, que nós, e é uma opinião que eu tenho e que talvez haja discordância de muitos, eu não consigo ver dignidade e qualidade de vida nos grandes loteamentos. Empilhar gente para dizer que está resolvendo o problema habitacional sem uma infraestrutura adequada, sem pensar no convívio das pessoas, sem pensar na cultura, na educação do loteamento, isso não nos serve. Eu prefiro ter pequenos loteamentos planejados, e faço desde já um convite a todos os arquitetas e arquitetos do nosso Estado para nos ajudar, para que a gente possa ter loteamentos menores, mas com as pessoas, com um local adequado para as pessoas morar. Eu não consigo ver, e eu já morei no loteamento que era tudo igual, a gente perde a desigualdade tão importante. Como é bom viver e reconhecer e conviver com pessoas desiguais e respeitá-las também, coisa que não é feita no nosso país muitas vezes. Então essa é a nossa mensagem como secretário de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul. Trago aqui também um abraço da Bia, que é secretária de Cultura do nosso Estado, que nós possamos transformar a nossa cidade em locais adequados, com moradias adequadas, inclusive transformando os prédios públicos abandonados em prédios possíveis de habitação, porque a qualidade de vida da nossa população precisa ser respeitada. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção. Passamos a palavra para o presidente nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil, Nivaldo Andrade. Boa noite a todos. Na pessoa do presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o colega Luciano Guimarães, eu cumprimento todas as autoridades e os arquitetos e urbanistas aqui presentes. Em 1945, o Instituto de Arquitetos do Brasil organizou em São Paulo o primeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos, tendo como tema a função social do arquiteto. Muita coisa aconteceu no país nesses 74 anos. Uma ditadura militar, que levamos 21 anos para conseguir nos livrar dela, 2 impeachments presidenciais, 2 períodos democráticos intensos e conquistas como a Constituição Federal de 88, o Estatuto da Cidade e a criação do nosso Conselho, já citado aqui pelos colegas que me precederam. Nesse período tivemos também outros tantos retrocessos. Agora, em 2019, há pouco mais de um ano antes de completar o primeiro centenário, o IAB promove o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que tem como tema Espaço e Democracia. Um congresso brilhantemente organizado através do Departamento do Rio Grande do Sul, do IAB, em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e as demais entidades da área. Como se vê, mesmo passados 3/4 de século, seguimos comprometidos, o IAB, com a dimensão social da nossa profissão. Um dos maiores intelectuais brasileiros, o geógrafo baiano Milton Santos, disse que o espaço vivido consagra desigualdades e injustiças e termina por ser, em sua maior parte, um espaço sem cidadãos. É, portanto, o papel do arquiteto e urbanista lutar firmemente para tentar reduzir essas desigualdades e essas injustiças, criando espaços que permitam a todos, efetivamente todos, sejam cidadãos. Esse desafio se torna ainda mais difícil em tempos como os que vivemos hoje.
quando presenciamos diariamente ataques às instituições que foram arduamente construídas por gerações e gerações que nos antecederam, visando construir um país mais justo e menos desigual. É ainda mais grave porque muitas vezes esses ataques vêm dos que deveriam estar zelando e nutrindo essas instituições. Então, em resposta às denúncias de instituições sérias sobre o desmatamento da Amazônia, desqualificam-se essas instituições e seus dirigentes. Frente aos interesses mais diversos e nem sempre legítimos nas áreas protegidas pelo IPHAN, gestores do órgão, qualificados e experientes, são substituídos por pessoas indicadas politicamente e claramente descapacitadas para a função. Face à excelência de boa parte das universidades federais brasileiras e à visão crítica que elas ajudam a construir entre seus estudantes e docentes, bem como a capacidade de permitir a ascensão social, quando essas universidades passam a acolher estudantes oriundos de classes menos favorecidas, a ordem é desqualificar o ensino superior público e reduzir os seus recursos, asfixiando as universidades. Posto que o nosso papel dos arquitetos e urbanistas é criar espaços e cidades mais democráticos, decidimos homenagear hoje 2 arquitetos e urbanistas que dedicaram e têm dedicado suas vidas a esse desafio. O colega Clóvis Engelfritz, com a trajetória política junto às entidades e ocupando cargos públicos, esteve sempre na linha de frente da defesa do direito à cidade e da arquitetura para todos. E por isso recebeu o colar de ouro na pessoa de seus filhos. A querida colega Briane Bica teve uma trajetória profissional impecável, reconhecida em todo o Brasil internacionalmente, na preservação e, não menos importante, reativação do patrimônio edificado, entendido como materialização da memória coletiva e como espaço de diversidade social. E por isso o IAB decidiu, o IAB Rio Grande do Sul, dedicar esse 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos à querida colega e saudosa Briane Bica. E saúdo aqui o colega Paulo Bica. Eu não poderia, contudo, deixar de citar, como já foi citado por alguns colegas, nesse momento um terceiro colega, defensor da democracia, criado em seu país natal e grande desenhador de espaços democráticos e de qualidade para pessoas de todas as classes sociais. Esse será o primeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos em muitos anos em que o querido Demetrio Anastasakis não estará conosco. Então eu deixo aqui o meu abraço para o grego. Falar de Demetrio é falar do Rio de Janeiro, onde ele atuou profissionalmente a vida toda, e por isso ressalto que esse congresso, que hoje se inaugura, é um evento preparatório do 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2020 Rio, que o IAB, em parceria com todas as entidades de arquitetura do país, promoverá no Rio de Janeiro, no ano que vem, de 19 a 23 de julho, com o tema Todos os Mundos, um Só Mundo. 15 a 20 mil arquitetos de todas as partes do planeta se reunirão por 5 dias, no maior evento de arquitetura já realizado no país e que acontecerá pela primeira vez no Brasil e após 42 anos na América Latina. Em comum com o IA 2020 Rio, esse 21º CBA tem o mérito de ocupar os espaços públicos e o centro urbano, trazendo um evento de profissionais da cidade para dentro da cidade e trazendo a cidade e sua população para dentro do Congresso. Mais uma vez, espaço e democracia, pois, como disse um outro arquiteto, o equatoriano Fernando Carrion, o centro da cidade, o centro urbano, é o espaço público por excelência e, portanto, o elemento fundamental da integração social e da estruturação urbana. Os espaços públicos são lugares cívicos onde a sociedade invisível se visibiliza e pelos quais a alteridade se constrói. E nunca foi tão pertinente falar, portanto, em espaço e democracia. Considero aberto, assim, o 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, Agradeço a Briane, agradeço a Clóvis, agradeço a Demetrio pelas vidas que têm dedicado à qualificação de nossas cidades e na melhoria da condição de vida das pessoas. Agradeço imensamente ao colega Rafael Passos e a toda a equipe do IAB Rio Grande do Sul pela impecável organização, que já deu para perceber pela abertura, e pela excepcional qualidade de programação técnica, científica e cultural deste congresso. Agradeço também ao colega Tiago Rosman, presidente do CAU Rio Grande do Sul, pela fundamental parceria na promoção do evento, assim como ao colega Luciano Guimarães, e na pessoa deles dois, eu agradeço a todas as instituições e entidades parceiras, e quero nominá-las todas aqui, a Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, a ABAP, presidida pela colega Luciana Schenck,
Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, presidida pelo colega João Carlos Corrêa, Associação Brasileira de Escritório de Arquitetura, representada pelo vice-presidente Paulo Lisboa, a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, representada pelo presidente Cícero Alvarez, e a Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, representada pela sua diretora. Agradeço, por fim, aos patrocinadores e aos demais apoiadores, bem como a todos que compareceram, todos vocês que estão comparecendo a esse 21º Congresso Brasileiro de Arquitetos, desejando que tenham uma excelente estadia em Porto Alegre e desfrutem intensamente da cidade e da programação do evento que o Instituto dos Arquitetos do Brasil e as entidades parceiras organizaram com tanto carinho para vocês. Obrigado. O 21º Congresso Brasileiro de Arquitetura homenageia a arquiteta e urbanista gaúcha Briane Panis Bica, em memória, falecida no dia 2 de junho de 2018 em Porto Alegre. Briane é lembrada como um dos principais nomes na luta pela preservação do patrimônio histórico-cultural brasileiro. A arquiteta trabalhou como técnica de planejamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, entre 1979 e 1992, quando coordenou o grupo de trabalho para que Brasília se tornasse patrimônio cultural da humanidade. Também na capital federal, foi responsável pela implantação e coordenação entre 1992 e 2001 do setor de cultura da Unesco no Brasil. Em Porto Alegre, onde residia com a família, integrava o Conselho Superior do IAB e o CAL, e era coordenadora do PAC Cidades Históricas. Briane foi coordenadora do projeto Monumenta, responsável pelo restauro e recuperação de prédios históricos e praças da capital gaúcha, e atuava na coordenação de memória e patrimônio cultural da Secretaria Municipal da Prefeitura de Porto Alegre. Entre diversas homenagens recebidas ao longo da vida, destaca-se o Prêmio Conselho Estadual de Cultura, em julho de 2018. E assistiremos agora ao vídeo da homenagem a Briane Bica. Trabalhei durante toda a vida com a preservação do patrimônio histórico, tanto em nível federal como local. Pela minha própria profissão, pelo perfil profissional que eu adotei nesses anos todos, e adotei por paixão, me apercebi que o papel do arquiteto no dia a dia do canteiro da obra de restauração, o arquiteto é pouco percebido na sua atividade, e sendo que essa atividade é fundamental para o controle da execução do projeto em todos os detalhes. A presença e o olhar acurado dele é fundamental. Essa ideia da conservação do patrimônio, porque é essa que faz com que as cidades tenham personalidade e fisionomia própria, né? Senão todas as periferias elas são iguais. Podemos ir a Tóquio, podemos ir a Madrid, tudo é igual. O que diferencia uma cidade da outra é o seu patrimônio. O presidente do IABRS, Rafael Passos, realizará a entrega da homenagem. E para receber a homenagem em nome da arquiteta e urbanista Briane Bica, convidamos para subir ao palco o arquiteto e urbanista Paulo Bica, esposo, a arquiteta e urbanista Sofia Bica e Diogo Bica, filhos.
boa noite aos membros. Não se trata de uma mesa, mas que aqui estão. Obrigado a todos aqueles presentes e que, nesse momento, compartilham dessa homenagem que está sendo feita a Brielle. Esses momentos, ou pelo menos momentos como esse, são profundamente contraditórios, paradoxais, porque ao mesmo tempo é um momento de alegria, satisfação, de felicidade, pelo reconhecimento que aqui está sendo externado à minha querida e saudosa Brielle, mas é também, é claro, um momento de tristeza pelo vazio, pela ausência, mas que prevaleça o primeiro lado da moeda, o da alegria, o da satisfação, né? E que, imbuídos desse espírito, e eu tenho certeza que é isso que ela gostaria, né? Todos nós participemos desse congresso, né? De forma, além de substantiva, mas também de maneira festiva. E eu tenho certeza que ela, se aqui tivesse, o que gostaria de fazer era dar, claro, se possível, um abraço e um beijo a todos vocês. E é isso que eu transmito. Obrigado. Neste momento, desfazemos o palco de abertura e convidamos seus integrantes para ocupar os lugares reservados na plateia, pois assistiremos em seguida à conferência Espaço e Democracia com Hermínia Maricato.